Então, também tem o fato de que a pessoa, ela, às vezes, ela entra no atrito, aí ela briga, ela discute, que é o sentimento que a gente faz de ou luta ou foge. E aí, na maioria das vezes, por exemplo, eu que sou muito yang, tenho essa característica do elemento fogo, né? Lá nos 5 elementos vocês vão ver isso. Se você não assistiu lá, volta lá assistir. É a característica do elemento yang em mais, assim, mais predominância, que a gente tem os 2 elementos, yin e yang, mas muitas vezes a gente está no desequilíbrio e tem um em mais ascendência. Então a gente tem que sempre encontrar esse equilíbrio, né? Não ser muito yin, que é a introspecção, e não ser muito yang, a explosão, a impulsividade. Eu tenho mais características do elemento yang, do elemento fogo. Então a gente muitas vezes vai entrar na discussão, vai falar, vai desentalar de uma maneira muitas vezes grosseira, muitas vezes impulsiva. E aí, depois vem muitas vezes o arrependimento, ou então vem da gente continuar esse processo, né? Então a pessoa falou e eu falo de novo, eu falo de novo, aquele bate-boca, né? E aí, como eu falei, tem um caso de uma pessoa que eu atendi e ela tinha um processo, um problema com a sogra. E aí a questão que ela vivenciava com a sogra repercutia no casamento, né? Então, no casamento, muitas vezes, e é isso que acontece, né? Então, as questões que a nossa mãe vivenciou com, por exemplo, os problemas da família do pai e tal, repercute na gente que é criança, porque a gente vê esse distanciamento que a mãe muitas vezes, ou ela fala mal desses avós, ou ela ignora, né? Não fala nem que existe esses avós, porque na gestação, ou quando ela namorava, ou que ela casou, os avós foram assim, foram assados, isso repercute, porque a criança, ela sente que ela precisa desse contato com os avós, né? Mas a mãe muitas vezes afasta. E aí a criança também sente muitas vezes que o problema não é nem a mãe, porque se a mãe falou mal dos avós, ela sente que é os avós que têm culpa, né? Então, ela sente que nesse processo também da rejeição. Então, olha as quantas questões que muitas vezes esse não olhar, não perdoar, faz com a vida das crianças e a vida dos adultos, as crianças que vão crescendo e se tornando adulto, né? Então, olha para as questões que você vivenciou lá na sua gestação, coisas que talvez sua mãe fez, seu pai fez, olhar para isso e já começar a identificar. Você vivenciou algum sentimento da rejeição, do abandono? Como foi a sua história? Como foi que a sua mãe reagiu quando você estava grávida, quando ela estava grávida? Como foi a sua infância? Tudo isso. E aí, nesses momentos onde houver que você entenda que houve dores, a gente vai trabalhar essas dores para que se deixe isso lá atrás, lá no passado, para que não repercuta na sua vida adulta, né? E elimine essas questões que vão te trazendo as doenças. Então, essas questões, por exemplo, igual eu falei, problemas com sogra, repercute isso no casamento. Muitas vezes se separam pelas essas questões aí que vivenciava com a sogra. E aí, outro fato que acontece é a pessoa também já até discutiu e tal, e muitas vezes ignora a presença, ignora a pessoa, né? Faz de conta que a pessoa não existe. Quando a gente ignora o pai, o nosso pai, ou os pais, o pai dos nossos filhos, ou algum membro da família, a gente acaba incluindo ele, segundo a constelação, a gente acaba incluindo essas características, principalmente a característica negativa que a gente tanto se incomoda na criança. Então, a gente percebe que a criança se comporta igual o pai, se comporta igual o avô, se comporta igual o avô, de acordo com aquilo que a gente está excluindo. Então, tem que ficar atenta a não excluir, olhar que todos nós temos o lado luz e sombra. E se essa pessoa tem esse comportamento, olhe em você o que você tem que causa essa como eu falei em uma outra aula, só pode acontecer um relacionamento abusivo se tem a vítima, o comportamento da vítima e do agressor. Então, a vítima, ela se comporta com a baixa autoestima, ela se comporta com o sentimento da rejeição, que talvez ela já tenha vivenciado, e o agressor vem trazendo esse sentimento que a culpa é dela e de que afetando mais a autoestima dela, né? Falando mal dela, criticando e tal. Então, vem
somando. Só que se ela muda essa postura, se ela se cura, ela deixa de ter, esse agressor deixa de existir na vida dela. E assim é quando a gente tem um problema com outra pessoa. Então, o que eu mando de informação para essa pessoa, para esse pai, para essa mãe, para essa sogra, para que ela haja assim, sempre me achando, me criticando, sempre me tratando mal. O que eu mando de informação? Qual é a frequência? Na aula das frequências eu falo isso. Qual é a frequência que eu mando? Se eu mando a informação de raiva, se eu mando a informação dessa coisa do julgamento, a pessoa vai responder assim, talvez na maneira que ela se comunique, na maneira que ela reage. Então tem que olhar o que em nós causa isso, causa essa reação no outro. Porque se eu olho, se eu mando a informação de amor, de aceitação, de gratidão, mesmo que foi difícil essa vivência com os nossos pais, o processo, mas eu agradeço esse dom da vida. Falei isso numa outra aula. Agradeço o dom da vida que a minha mãe me deu. Eu agradeço o dom da vida que meu pai me deu, mesmo sendo difícil tudo isso que eu passei. Eu sou grata a eles, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. E a mesma coisa, vamos dizer, para os pais, né? Se a gente tem problema com o pai dos nossos filhos, a gente também tem que olhar, se não fosse ele, a gente não teria os filhos. Então, a gente tem que olhar isso, por mais difícil que seja o comportamento, a gente tem que olhar isso com a gratidão. Quando a gente muda esse olhar, o comportamento da pessoa começa a mudar. Então, eu falei nisso, tem a parte que eu falo do Ho'oponopono, deixei vários Ho'oponoponos, indicações, sugestões de Ho'oponopono para vocês começarem a fazer para vocês e para vocês indicarem para as pessoas que vocês vão ajudar. No começo é mais difícil, né? Olhar para isso como eu preciso perdoar e tal, mas é um exercício, assim como a gente quando vai para academia, é um exercício e melhorando a concentração, exercício melhorando a maneira, a carga que a gente carrega, é um exercício melhorando o jeito que a gente faz o abdominal, é um exercício. Envolve persistência para que o resultado final aconteça. Então, o resultado final é ter mais saúde, é sair da depressão, é sair da ansiedade. Então, se é isso que você quer, se é isso que você quer na vida das pessoas, você tem que colocar essa consciência de que é um processo. No processo, onde a gente vai mostrar, teve um caso de uma cliente que vivenciou essas dores e ainda ela morava com os pais, mesmo sendo casada, ela morava com os pais, estava infeliz no casamento há anos e tal. E aí eu comecei a ver o processo que ela tinha com a mãe, com o pai, um monte de problemas que ela vivenciava. O relacionamento dos pais tinha sido bom até certo ponto, não teve nada assim muito marcante. Mas ela via a mãe muito crítica às questões dela, e sempre colocando ela para baixo e muito mal. E aí ela vivencia isso a vida adulta toda, ela está vivenciando isso. Mas o que hoje, falei para ela, o que hoje você manda de informação para que essa mãe ainda continue assim? E aí vem essas questões de não aceitar. E aí quando a pessoa começa a olhar para isso, vem essas questões de muitas vezes revivenciar isso, então começa a fazer o Ho'oponopono, muitas vezes vem as lembranças, vem o choro, que precisa limpar, é um processo. Para que o terreno ele fique limpo, é preciso a gente começar a procurar onde estão os entulhos. E a gente começa a limpar esse terreno, e muitas vezes a gente, nesse processo de limpar esse terreno, que é o nosso coração, que a gente começa a vir o que pode atrapalhar. Por exemplo, eu estou lá fazendo um processo de limpeza do terreno, vamos fazer uma analogia, estou limpando, tirando os entulhos que estão ali, e de repente eu começo a ver que tem outras pessoas jogando mais entulho. Vamos dizer, está um terreno baldio, aí eu tenho um terreno que ele está abandonado, de repente eu quero construir nele. Então eu sei que eu preciso limpar, que eu preciso alinhar, né, o terreno, porque ele é todo desigual, não sei as palavras dessa parte íngreme ali, tal. Mas aí eu começo a tirar os entulhos e eu vejo que ainda tem gente jogando entulho. E aí eu começo a fazer o processo de tirar aquilo ali e vejo que o terreno foi contaminado, que o solo foi contaminado e que eu preciso de mais processo, vamos dizer assim, que eu preciso de mais caminhões para jogar essa terra e o terreno começar a ficar mais reto, pronto para construção. E depois, na hora que eu vou construir, talvez o alicerce eu tenha que fazer de uma nova maneira, porque o terreno ficou assim, assado. Então, tem esses processos que acontecem, vamos dizer, num terreno e também no nosso corpo. Então, eu começo
a mexer nessas feridas, nessas cicatrizes. Muitas vezes eu vou ter dias que eu não vou estar bem, que eu vou chorar, que eu não vou estar bem, faz parte do processo. Não, não é um milagre de um dia para o outro que acorda e está tudo bem. Olhar para isso, né, da aceitação, do perdão, vai manifestar na gente essas dores que a gente ficou guardando, que a gente ficou reprimindo, jogando para debaixo do tapete, vai manifestar nas pessoas que a gente vai ajudar, vai manifestar, ela vai voltar e falar assim, ah, essa semana eu não fiquei bem, eu não fiquei nada bem, esse processo de fazer o Ho'oponopono, de olhar para isso tudo não me fez tão bem, o próprio, muitas vezes a catarse que os florais fazem, não física, mas emocional, né? Então, se a pessoa, ela tá com a depressão, ele começa a mostrar, muitas vezes, para que ela enxergue o lado sombra dela e comece a olhar também que existe o oposto, o lado positivo, mas que até então ela estava só querendo apagar, né? Apagar, anestesiar com medicamento, anestesiar muitas vezes com coisas, né? Comendo demais, comendo em excesso, comprando demais, querendo anestesiar. E ela para de mandar anestesia para o corpo e começa a olhar para aquilo que ela está precisando curar. Então, às vezes, vai doer, sim, é normal doer, mas é preciso entender que é um processo que vai chegar ao resultado final: mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade. Passar isso tudo para os nossos filhos, para as pessoas que a gente trabalha, convive de uma maneira muito mais inteira, né? Então, quem tem filhos sabe o quanto a gente preza a saúde deles, não deve ser só a saúde física, e sim a saúde emocional e mental. Então, é importante sim curar as nossas dores para que nossos filhos não vivenciem isso que a gente vivenciou.